Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Inácio de Antioquia é o sucessor de São Pedro, que foi o segundo bispo da Igreja de Antioquia. Inácio foi o sucessor de Pedro no governo da Igreja de Antioquia e foi condenado às feras. Foi conduzido a Roma e aí, no tempo do imperador Trajano, recebeu a gloriosa coroa do martírio no ano de 107. Durante a viagem, escreveu 7 cartas a várias igrejas, nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo, à organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã. A sua memória era celebrada neste dia, já desde o século IV em Antioquia. Inácio de Antioquia conviveu com os apóstolos, que sucedeu Pedro na igreja de Antioquia. É um dos padres apostólicos. E escreveu as cartas, e conviveu e sucedeu Pedro na igreja de Antioquia. Que a exemplo de Inácio de Antioquia, saibamos escrever com amor o Evangelho da a boa notícia do Evangelho. Saibamos escrever cartas com amor e anunciar o Evangelho com amor. Da carta aos Romanos de Santo Inácio, bispo e mártir. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras. Tenho escrito a todas as igrejas, e a todas elas faço saber que morro por Deus com alegria, desde que vós não me impeçais. Suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência importuna. Deixai-me ser alimento das feras, por elas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras, para tornar-me o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagens para mim, mas me aproveita morrer por Cristo, Jesus, do que imperar até os confins da terra. Procuro-lhe a Ele que morreu por nós, quero-lhe a Ele que por nossa causa ressuscitou. Meu nascimento está iminente. Perdoai-me, irmãos. Não me impeçais de viver. Não desejais que eu morra, eu que tanto desejo ser de Deus. Não me entregueis ao mundo, nem me fascineis com o que é material. Deixai-me contemplar a luz pura. Quando lá chegar, serei homem. Concedei-me ser imitador da paixão de meu Deus. Se alguém o possuir no coração, entenderá o que quero e terá compaixão de mim, sabendo quais os meus impedimentos.
O príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus. Nenhum de vós aí presentes o ajude. Ponde-vos do meu lado, ou melhor, do lado de Deus. Não podeis dizer o nome de Jesus Cristo, enquanto cobiçais o mundo. Que a inveja não more em vós. Mesmo que eu em pessoa vos rogue, não me acrediteis. Crede antes no que vos escrevo, desejando morrer. Meu amor está crucificado, a matéria não me inflama, porque uma água viva, o murmurante dentro de mim, me diz em segredo: vem para o Pai. Não sinto prazer com o alimento corruptível, nem com os prazeres deste mundo. Quero o pão de Deus, a carne de Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi. E quero a bebida, o seu sangue, que é a caridade incorruptível. Não quero mais viver segundo os homens. Isto acontecerá se vós quiserdes. Rogo-vos que o queirais, para alcançardes também vós a misericórdia. Com poucas palavras dirijo-me a vós. Acreditai em mim. Jesus Cristo vos manifestará que digo a verdade. Ele é a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente falou. Pedi-vos por mim, para que o consiga. Não por motivos carnais, mas segundo a vontade de Deus vos escrevi. Se for martirizado, vós me quisestes bem. Se rejeitado, vós me odiastes. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, do que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo falando novamente, ai de vós. 2 vezes encontramos o Senhor falando, ai de vós. Primeiramente, quem constrói os túmulos dos profetas. Construir os túmulos dos profetas, que os pais daqueles que estão construindo os túmulos dos profetas foram os que o mataram. E depois, na segunda parte, Jesus falando novamente, ai de vós, mestres da lei. Que os mestres da lei, eles tomavam a chave da ciência e impediam quem o queriam ter conhecimento. Primeiramente, eles diziam que conheciam, mas não conheciam. E eles impediam as outras pessoas de o terem conhecimento. E assim, iniciando a boa notícia, gente boa, Jesus está falando dos profetas, começando lá do Antigo Testamento, começando lá do Pentateuco, do sangue dos profetas, começando desde a criação do mundo. Do sangue dos profetas, começando do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Abel foi martirizado pelo próprio irmão. Caim matou Abel e foi por inveja. E depois o Senhor Deus o perguntou: onde está o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Mas ele mesmo que tinha matado o próprio irmão Abel. Começando do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Todos os profetas do Antigo Testamento, Jesus falando do primeiro a ser martirizado, Abel, do Antigo Testamento, e até Zacarias. Todos os profetas que foram martirizados. Todos os profetas. E todos foram pedidos contas. Que bem sabemos que tudo tem o julgamento, tudo é cobrado. E Jesus chamando todos à conversão, a se converter, a mudar de vida, a viver a palavra de Deus, a viver a justiça, a ser justo. Na realidade, em nosso cotidiano, na literatura desta boa notícia de hoje, deste dia 17 de outubro, Jesus começa falando ai de vós que construís os túmulos dos profetas. Por quê? Na realidade, em nossa sociedade, começando, quem vê o erro, quem vê uma pessoa fazer o erro e vai fazer o mesmo e não conversa com aquela pessoa para mudar de vida. Por isso Jesus chama, ai de vós, está construindo os túmulos. Por quê? Porque viu o erro, não corrigiu aquele erro e está fazendo o mesmo. E Jesus está falando, ai de vós, está chamando todos à conversão, a se converter, a mudar de vida, a se renovar, a se santificar. Que a pedagogia fundamental do Evangelho de hoje é a conversão, é a mudança de vida. E na segunda parte, novamente, Jesus falando dos mestres da lei, que tomaram a chave da ciência e impediam quem o queria ter o conhecimento. Eles não conseguiam
não tinham o conhecimento, estavam nas trevas. Interiormente eles estavam na podridão e diziam que tinham conhecimento e não deixavam as outras pessoas a terem conhecimento. É o orgulho, é a falsidade. Tanta gente em nossa sociedade que vive no orgulho, que tem falsidade interiormente. E Jesus está chamando todos à conversão, a se converter, a mudar de vida. E depois que Jesus falou, lá começando, ai de vós, chamando todos à conversão, começou a falar desde o sangue de Abel até Zacarias, e depois falou com os mestres da lei e os fariseus. Eles começaram a tratar o Senhor mal e começaram a amar ciladas para pegá-lo de surpresa, porque essas pessoas estavam na falsidade. Estavam na falsidade, no orgulho, na soberba. E em nossa sociedade, em nossas comunidades, tanta gente que vive na soberba. Mas Jesus está dizendo, ai de vós, para que se converta e se mude de vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, ampare, ilumine e guie toda a gente, para que toda a gente estejam progredindo sempre mais e mais a Deus e chegando sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos puros de coração e estejamos rezando uns pelos outros. Quando teu
você.